Beleza, galera, Jorge aqui de novo. No vídeo passado eu fiz o review da fan Telcer T30, uma fan bem interessante. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que você precisa ter no seu computador para poder controlar o RPM das fãs do seu gabinete. Por exemplo, no meu computador aqui eu tenho 5 fãs, né? E às vezes a sua placa-mãe não vai ter 5 entradas para fãs. Aí o que você faz nessa situação? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então no mercado existem, a gente pode generalizar assim, né, dois tipos de fã. A gente tem as fãs 4 pinos com controle PWM, que é um controle que você controla a rotação da fã. E ela vai ter um range, daí depende de cada fã, tá? Um RPM mínimo até um RPM máximo. Por exemplo, o range dessa aqui é de 700 até 2000 RPM. O range dessa aqui é de 400, 450 até 1600 RPM. E a gente tem as fãs 3 pinos, que são o que a gente chama de fã DC. Vai fazer o controle DC, né? Tá? Uma fã simplesinha que eu peguei aqui para exemplificar para vocês. Muitas pessoas acham que esse tipo de fã não controla a rotação, mas dá para controlar, só que vai depender da sua placa-mãe. O ideal é o quê? Que a gente tenha no nosso gabinete com 4 pinos PWM. Isso aqui vai facilitar muito, tá? Porque não é qualquer placa-mãe que controla fãs de 3 pinos. Outra coisa, é muito interessante para a questão de ruído do computador que a gente tenha fãs como essas aqui, que o RPM mínimo delas seja algo ali na casa dos 400. Porque dessa forma a gente configura, depois eu vou mostrar como configura, né? Para que quando o computador esteja em idle, você está ali navegando na internet, assistindo YouTube, né? O computador fique bem silencioso, com fluxo de ar bem mínimo mesmo, né? 400 RPM, alguma coisa assim, para que você nem escute o computador. E daí quando vai aumentando a temperatura das peças, ele vai acelerando o RPM, né? Então, por exemplo, se você tiver fãs Aigo, vou colocar essa Aigo Pro aqui, né? Que é uma fã PWM 4 pinos, só que o RPM mínimo dela é 800. E daí quando tu coloca 5, 6 fãs Aigo dessa no teu computador, mesmo no RPM mínimo, ela já vai fazer um nível de ruído considerável. Então você vai ouvir o seu computador mesmo que o seu computador não esteja lá fazendo nada. Primeiro cenário, você tem uma placa-mãe como a minha e essa placa-mãe tem entrada para um fã de processador e mais 4 fãs de gabinete. Então ela tem bastante entrada, né? 4 fãs eu considero até bastante. Então nesse cenário fica fácil, né? Eu plugo ali 4 fãs do gabinete direto na placa-mãe. Pela placa-mãe, se as fãs forem PWM, eu vou conseguir controlar o RPM delas. E também nessa placa-mãe aqui da MSI, não é o caso de qualquer placa-mãe do mercado, ela permite ali na BIOS, ó, foto da BIOS aqui, que você selecione qual tipo da fã está conectada ali, se é uma fã PWM ou se é uma fã DC, que é essas de 3 pinos aqui. E mesmo se for uma fã DC, ela vai permitir o controle do RPM dessa fã. Existem muitas placas-mãe no mercado, por exemplo, Gigabyte, Asus, e ASRock, né, que em alguns modelos mais básicos dessas placas-mãe, elas não conseguem controlar a fã DC, elas não têm essa opção na BIOS. Então quando você pluga uma fã DC, que é a fã de 3 pinos, ela simplesmente vai girar no RPM máximo dessa fã. E daí vai fazer bastante ruído, entendeu? Então tem essa questão da placa-mãe. Próximo ponto agora, não tem entrada suficiente na sua placa-mãe para você conectar todas as fãs do gabinete. Daí você tem algumas alternativas, tá? A primeira alternativa é comprar fãs que tenham split ou comprar um cabo split. Deixa eu abrir aqui essa fã para mostrar para vocês. Essa fã vai ter o conector fêmea, né? Conector fêmea para você conectar na placa-mãe lá, que é o conector 4 pinos convencional, mas ela também tem um outro conector macho para que você conecte outra fã nela. Então, por exemplo, eu posso conectar essa fã nessa fã, conecto assim, e conecto essa fã aqui na placa-mãe, e daí a placa-mãe vai alimentar e controlar essas duas fãs na mesma entrada. É uma alternativa interessante. Então, fãs da Thermalright, na maioria delas, vem com essa opção, tá? Dessa forma, por exemplo, se você tem 2 entradas para fãs só na sua placa-mãe, e você tem 5 fãs, não tem problema, você conecta uma na outra, né, e distribui ali na placa-mãe. Por exemplo, você pode conectar as 3 fãs da frente em uma entrada da placa-mãe, as 2 fãs de exaustão em outra entrada da placa-mãe.
legal, resolveu o seu problema esse tipo de fã. Só que daí tem uma observação sobre isso, que é o seguinte: as entradas para fãs da sua placa-mãe, elas têm um limite de energia que elas conseguem entregar. Então, se você conectar, por exemplo, as 6 fãs em uma entrada só da placa-mãe, você pode sobrecarregar o circuito e você pode acabar queimando na placa aquela entrada para fãs que ela tem. E daí isso é um problema. Então, assim, ó, de uma forma geral, para não ter erro, para você não ter problemas, a minha recomendação é o quê? Que você conecte no máximo 3 fãs em uma entrada da placa-mãe para você não sobrecarregar. Agora vamos para um outro cenário. Você não tem fãs dessa aqui que dá para conectar uma na outra, e você tem muitas fãs para conectar na placa-mãe e poucas entradas na placa-mãe. Aí a gente entra com a controladora, né, ou o split para fãs. Então isso aqui permite que você faça o quê? Ó, vou mostrar uma outra opção aqui que é a mesma coisa, só que está dentro de uma caixinha, tá? Tem um acabamento melhor. Nessa aqui, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um cabo aqui, que será conectado em uma entrada System Fan da placa-mãe. E daí, essa controladora aqui, ela recebe somente da placa-mãe o sinal PWM. Mas ela não recebe, ela não é alimentada a energia dela pela placa-mãe. Então ela tem entrada para 10 fãs aqui, mas eles vão ser alimentados por essa entrada SATA aqui. Então a alimentação vai vir direto da fonte, mas o sinal PWM, que é o sinal que controla a RPM, vai vir direto da placa-mãe. E dessa forma você consegue controlar 10 fãs em uma entrada só da placa-mãe, recebendo alimentação direto da fonte, sem sobrecarregar a placa-mãe, e fica tudo certo. Só que aqui precisa ficar claro: as 10 fãs vão girar no mesmo nível de controle PWM. Então eu não tenho como controlar individualmente. Por exemplo, se eu conectar as 3 fãs da frente mais as 2 fãs de trás nessa controladora aqui, todas as fãs vão girar no mesmo controle PWM. Se elas forem fãs iguais, elas vão girar no mesmo RPM. Normalmente essas controladoras aqui, caso você precise comprar, vou deixar link na descrição de algumas opções do AliExpress. Elas são bem baratas, tá? Tipo R$50, às vezes até menos. E esse é o mínimo que você precisa ter. Vamos revisar? Vamos lá. Primeiro, prefira fãs PWM, vai te ajudar bastante, porque a grande maioria de placas-mãe vai ter controle PWM para as fãs. Segundo ponto, se você não tem entrada suficiente na sua placa-mãe, prefira comprar fãs que tem o cabo split, que você consegue conectar uma fã na outra e depois conectar na placa-mãe. Depois, não conecte mais do que 3 fãs em uma entrada da placa-mãe para não sobrecarregar. E por último, se você não tem esse tipo de fã split, tenha uma controladora para você conectar várias fãs, por exemplo, 10 fãs, direto na sua placa-mãe. Calma aí, não fecha o vídeo, porque no próximo a gente vai conectar ali o meu computador na tela, a gente vai instalar o Fan Control e eu vou mostrar como eu faço a aceleração das fãs de acordo com a temperatura que sobe na placa de vídeo e no processador, e depois a desaceleração, né, o idle ali, a situação onde o computador fica no RPM mínimo sem fazer ruído, quando você está só navegando na internet lá de boa. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários. Dependendo da dúvida que for, eu respondo em comentário ou respondo em vídeo, tá? Então, se o pessoal tiver muito de uma dúvida ali, eu gravo um vídeo novo para explicar isso em vídeo, na prática, como faz. Se for uma dúvida mais simples, pontual, aí eu respondo ali no comentário mesmo. Beleza? Até o próximo vídeo. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar esse conteúdo, tá? Valeu!